Ivan, e pela primeira vez em 4 décadas, a eleição presidencial em Portugal vai ser definida em segundo turno. 40 anos depois, o socialista António José Seguro, que ficou em primeiro nas eleições de ontem, vai disputar com o candidato da direita, que é o André Ventura, não é? Isso mesmo, Daniel. O fato de termos um segundo turno nessa eleição demonstra aí um crescimento de uma direita genuína, digamos assim, em Portugal. Muitas pessoas lembram do período em que o Brasil viveu o assim chamado Teatro das Tesouras. Portugal também tinha, ou de alguma maneira, assim, o seu Teatro das Tesouras entre o Partido Socialista e um partido que se colocava ali como direita, mas na verdade era um partido de centro. Desde sua ascensão do partido Chega, principalmente de 2022 para cá, esse teatro ficou cada vez mais exposto e o Chega foi ganhando espaço, ganhou tanto espaço que agora conseguiu, né, levar uma candidatura ao segundo turno em Portugal. O socialista António Seguro fez 31% dos votos e o André Ventura conseguiu 23% dos votos, que colocou ele, né, como você bem disse, aí no segundo turno das eleições. É uma eleição que não está definida, embora muitos acreditem que os demais candidatos possam declarar apoio no socialista Seguro, não significa necessariamente que os eleitores migrem. E a gente pode ter aí uma eleição bem disputada, Daniel. São 7 pontos, 8 pontos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado, algo em torno aí a 400, 500 mil votos. Dá para o Ventura reverter isso no segundo turno. Agora, o outro ponto interessante dessa eleição que a gente precisa destacar aqui para a nossa audiência é que o cargo de presidente de Portugal, obviamente, ele é muito importante, mas politicamente falando, o cargo de primeiro-ministro, ele é quem administra o país no dia a dia, né? E o André Ventura lançou a sua candidatura a presidente, mesmo ele sendo um congressista do parlamento português, e a grande ambição é de levar o Chega a ser o primeiro partido no parlamento, e aí se informar um governo com ele, Ventura, como primeiro-ministro. Foi uma jogada, digamos, política muito interessante, que marcou aí um território importante. O número de abstenções foi relativamente alto, Daniel, mas agora, porque muitos acreditavam que a eleição talvez pudesse não trazer nenhuma grande surpresa, né? Mas agora o André Ventura pode tentar dialogar com esses eleitores que não compareceram às urnas, lembrando que em Portugal o voto não é obrigatório, na primeira volta, como eles dizem, né? No primeiro turno. Se ele conseguir aí uma boa margem, convencer esse eleitor que não compareceu às urnas ontem e dialogar com os eleitores aí dos demais candidatos derrotados nesse primeiro turno, ele tem sim uma chance. É muito importante também destacar aqui justamente essa questão, né? 40 anos sem o segundo turno. Isso demonstra o crescimento da direita em Portugal, um certo cansaço também dos eleitores portugueses com o atual sistema, e vai ser muito interessante acompanhar aí o debate entre um candidato socialista e um candidato de direita nessas eleições lá na terrinha, Daniel. São 20 dias de campanha até o segundo turno no dia 8 de fevereiro, não é isso, Ivan? Isso mesmo, o dia 8 de fevereiro, então, nós teremos aí o segundo turno, no domingo, que vai, né, definir quem será o próximo presidente de Portugal. Daniel. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Groenlândia, assunto aí das últimas semanas, não é, Ivan? Países europeus anunciaram ontem que vão reforçar a segurança no Ártico em apoio à Groenlândia. Essa medida ocorre depois de Donald Trump manifestar interesse na anexação da ilha aos Estados Unidos. Como é que está essa situação, Ivan? Olha, se tem uma coisa que o Trump consegue é fazer político trabalhar no final de semana. Toda a União Europeia, todos os líderes tiveram que se reunir, conversar. A Ursula von der Leyen, que foi até a América do Sul, né, para assinar um acordo aí com o Mercosul, teve que acompanhar essa questão toda. O presidente Trump chegou a anunciar tarifas a países que não colaborem, digamos assim, que não apreciem, não é, essa sua intenção de comprar, de anexar a Groenlândia. O lado europeu diz que vai responder também, já está preparando um pacote num valor de 90 bilhões de dólares. Chegou-se até a cogitar a possibilidade de que um acordo assinado entre a União Europeia e os Estados Unidos no ano passado pudesse ser congelado até segunda opção. Agora pela manhã, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que essa guerra comercial não é de interesse de nenhum dos dois lados e que a diplomacia deve prevalecer. Daniel, o que o Trump está trazendo à mesa é que a questão da Groenlândia ela é extremamente importante, não somente para a segurança
dos Estados Unidos, mas para a segurança do Ocidente cristão como um todo. O presidente Trump também declarou que a Dinamarca falhou em garantir a segurança da Groenlândia em relação a uma possível ameaça russa e de que, portanto, ele, Trump, estaria tomando essa iniciativa. Esse assunto com certeza vai tomar aí os noticiários nas próximas semanas, porque é justamente esse momento que o presidente Trump definiu como crucial para definir essa questão. São vários os assuntos. Muitas pessoas estão especulando a questão das terras raras, mas vai muito além disso, Daniel. A posição geográfica ali no mapa da Groenlândia é extremamente importante. Se você me permite, a gente abordou essa questão no programa de Leste a Oeste na última sexta-feira, lá com a Ana Paula Henkel, o Bernardo Kister e o Flávio Morgenstern. Eu convido a nossa audiência que assista esse programa, ele está aqui no canal da Revista Oeste, não é? Se você quiser saber mais a profundidade das questões envolvendo ali a Groenlândia, muito além das terras raras, então fica o convite. Agora, no campo diplomático, a gente ainda tem muito espaço, Daniel, embora a gente tenha ouvido falar muito aí do possível uso militar, os Estados Unidos vão desembarcar na Groenlândia, algo que não é tão simples assim. A Europa enviou alguns soldados, o Reino Unido, por exemplo, enviou um. É mais simbólico do que, obviamente, uma atitude militar. A Itália já disse que não mandaria e que nenhum soldado e que pretende dialogar, não é, através ali da primeira-ministra Giorgia Meloni. O fato é que é uma questão extremamente importante para a administração Trump, para a União Europeia, e eu acredito que os diplomatas terão muito trabalho nos próximos dias. Daniel, eu devolvo para você. Agora, o número de manifestantes mortos nos protestos no Irã pode ultrapassar os 17 mil, segundo um relatório publicado pelo The Sunday Times nesse domingo. O relatório se baseia em relatos de funcionários de 8 grandes hospitais oftalmológicos e 16 pronto-socorros em todo o país. Já uma autoridade iraniana declarou à agência Reuters que os números ultrapassam a casa dos 5 mil, incluindo cerca de 500 agentes das forças de segurança do regime. Sobre esse assunto, Marcelo Rocha Monteiro tem um ponto para ouvir você, Ivan. Diga, Marcelo. Bom dia, Ivan. A situação no Irã está se agravando, né? E eu queria, nesse início de semana, ouvir a sua avaliação, quer dizer, como é que podem ser esses desdobramentos, esse número horrível de mortos. Parece que não está em manifestantes continuam indo para a rua. Você acha que há alguma possibilidade de recuo? Ou você acha que as manifestações vão se intensificar? E quais são as perspectivas de apoio externo, não é? Especialmente, evidentemente, da parte dos Estados Unidos, né, com relação a essa situação tão angustiante que vive hoje o povo iraniano. Bom dia, professor Marcelo. Olha, vamos começar pela questão militar. Os Estados Unidos anunciaram o envio de mais um porta-aviões para a região, o Abraham Lincoln, que deve chegar ali nos próximos 5, 7 dias, dependendo das condições climáticas, de repente até um pouquinho antes. Nós sabemos que na semana passada o presidente Trump estava muito próximo de dar ali a ordem para um ataque, né, que seria um ataque contra alvos da Guarda Revolucionária Islâmica. Segundo informações, o próprio Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, pediu a Trump que adiasse um pouco o ataque para que se fizesse uma organização em conjunto, eventualmente com Israel, uma vez que o Irã muito provavelmente deve atacar Israel caso os Estados Unidos ataquem o Irã. Então essa ajuda ela não está fora da mesa. Esses números que o Daniel trouxe para a gente aí são realmente muito preocupantes. Quando a gente tem o próprio regime admitindo que 5 mil pessoas morreram, é porque esse número deve ser bem maior. Eu acredito que ele esteja aí entre os 5 e os 17 mil, que o pessoal fez um levantamento. Agora, você imagina, não é? Olha só, a gente precisa voltar naquela nota do Itamaraty dizendo, na semana passada, o lado brasileiro dizendo que a questão do Irã cabe ao seu povo. Quer dizer, nós temos um regime matando as pessoas, admitindo que está matando as pessoas por manifestarem contra o regime, e o lado brasileiro simplesmente diz, não, isso é uma questão que deve ser resolvida entre os iranianos. O regime está mostrando como é que eles estão resolvendo, eles estão matando os manifestantes. É essa a democracia que o atual governo prega, quer dizer, um lado pode matar o outro e isso passa como se fosse apenas uma questão interna do Irã.
Obviamente que, como a gente trouxe antes, parte do corpo diplomático, parte da administração Trump está muito empenhada essa semana na Dinamarca, mas podem ter certeza que a questão do Irã também é prioritária. E ontem à noite, professor Marcelo, falando das manifestações, sim, dentro do possível, as pessoas ainda saem às ruas, ainda estão manifestando, chama atenção o número de cidades, né? Não é concentrado somente ali na capital Teherã. A gente tem dificuldade em fazer um levantamento correto ali, de momento, por conta que nós vamos para o 12º dia sem internet no país. Você imagina o estrago que isso faz para a economia também da nação, não é? Além da questão da liberdade de expressão, das pessoas se comunicarem, mas aparentemente encontraram uma maneira de driblar essa censura da internet. Ontem à noite, vários canais de televisão do Irã, inclusive da emissora estatal do regime, foram hackeados e começaram a transmitir ali mensagem de Reza Pahlavi para que as pessoas continuem manifestando, para que as pessoas continuem indo às ruas. Ou seja, nós tivemos aí até essa questão do hacker, né, da televisão. Então, o Irã continua sendo um assunto importante que a gente deve tratar aqui, e essa semana que vem, podem ser decisivas para o futuro do regime. Essa hipocrisia da nota brasileira fica ainda mais clara quando a gente ouve as declarações oficiais de anteontem, se não me falha a memória, dos ayatolás, dizendo que eles querem quebrar as costas dos manifestantes. Foi essa, se não me engano, literalmente a expressão usada, né? Vamos quebrar as costas desses manifestantes que estão aí protestando contra o regime. E mais ainda, professor, hoje de manhã eu recebi a informação de que, apesar de as execuções tenham sido suspensas, o regime iraniano quer acelerar o julgamento dos manifestantes que foram presos. Eles querem dar o exemplo. Se a comunidade internacional não agir, porque todo mundo olha para os Estados Unidos esperando que a solução venha dos Estados Unidos, mas a União Europeia também tem o seu dever moral de participar aí dessa transição no Irã. A América do Sul, o Brasil não deveria publicar a nota que publicou, ou seja, é fácil a gente só olhar para os Estados Unidos e esperar alguma coisa do presidente Trump, mas o mundo não é o Irã e os Estados Unidos, existem mais outros quase 200 países no mundo, e essa pressão, a China também tem que fazer o seu papel, obviamente que ela não vai fazer, mas eu aqui publicamente estou cobrando, não é? Que se faça alguma coisa. Realmente, olha só, o regime está admitindo que quer acelerar os julgamentos dos manifestantes. Será que esses manifestantes terão um julgamento justo? Muito difícil, né? Daniel, eu devolvo novamente para você. Seguinte, para você que está nos acompanhando aqui no canal da Oeste no YouTube, a gente preparou aqui, tem a thumb dessa edição de Leste a Oeste, para você identificar facilmente aqui no nosso canal no YouTube. É só você ir lá na playlist do programa, tá lá, a thumb é essa aí, de Leste a Oeste, Irã em chamas, Groenlândia em jogo. A edição ali com Ana Paula Henkel, Irã em chamas ali do dia 17/1, portanto, você vai acompanhar essa edição completa, tudo isso que o Marcelo Rocha Monteiro trouxe ali como apontamento do que ele assistiu nessa última edição, e também muito mais do que o Ivan Kleber já comentou conosco aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Muito bem. Agora, mudando um pouquinho de assunto, trazendo um pouquinho aqui para o Brasil também, mas tem essa relação com a área internacional. Tem um artigo que foi publicado no jornal The New York Times, em que o presidente Lula criticou a ação dos Estados Unidos na Venezuela com a prisão de Nicolás Maduro e afirmou, abre aspas, este hemisfério pertence a todos nós. Esse é o título desse artigo publicado por Luiz Inácio Lula da Silva. Lula sempre do lado errado da história, Ivan? Com certeza, Daniel, nesse caso específico. E só um parênteses aqui, o Lula tem um país para governar, ele é o presidente e aparentemente ele quer virar articulista ali, colunista do New York Times. Não é o primeiro artigo que ele publica lá. Mas olha só, Daniel, eu separei 2 trechos aqui da publicação que ele fez para compartilhar com a nossa audiência. Ele já começa o artigo dizendo o seguinte, abre aspas, os bombardeios dos Estados Unidos em território venezuelano e a captura de seu presidente
atenção a essa palavra, em 3 de janeiro representam mais um capítulo lamentável na contínua erosão do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, fecha aspas. Ou seja, Lula se refere a Nicolás Maduro sem citar o nome dele como presidente da Venezuela. Lembrando que o Brasil ainda não reconheceu o resultado das eleições de 24, então ele não poderia chamar Maduro de presidente. E tem mais, Nicolás Maduro é um ditador, é assim que nós devemos nos referir a Nicolás Maduro. E ele continua aqui na mesma linha, por isso que eu citei a nota brasileira em relação ao Irã. Olha só o que ele diz aqui no segundo trecho que eu separei, Daniel, abre aspas. O futuro da Venezuela, de qualquer outro país, deve permanecer nas mãos de seu povo. Somente um processo político inclusivo, liderado por venezuelanos, conduzirá a um futuro democrático e sustentável. Fecha aspas. A semelhança da questão do Irã com a Venezuela, ela é enorme. De um lado, na Venezuela também, nós temos as milícias pró-regime armadas e do outro a oposição que mal consegue ter uma conta em uma rede social. É uma questão totalmente desigual. E é nesse cenário, então, que o Lula quer que o povo venezuelano dê sua palavra final. Lula, o povo deu a palavra final e você não reconheceu a vontade popular de julho de 24, que deu a vitória a Edmundo González Urrutia, o presidente legítimo da Venezuela. Esse sim, presidente, e não o ditador Nicolás Maduro, que no momento está em um presídio lá no Brooklyn, Nova York, e todos aguardam uma possível eventual delação premiada de Nicolás Maduro. É isso que deve estar tirando o sono do Lula, viu, Daniel? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o presidente Lula para integrar o chamado Conselho da Paz para Gaza. Lula ainda não respondeu ao convite. O petista sempre marcou oposição às ações militares na Palestina. Em setembro do ano passado, Lula chegou a declarar que não achava que em Gaza tinha uma guerra, tinha um genocídio. O governo americano anunciou o conselho neste sábado. O órgão integra a segunda fase do Plano de Washington para encerrar a guerra no território palestino e Trump vai presidir o grupo.